né, perguntinhas que vocês devem se fazer. Qual é o perfil do comprador? Esse perfil ele vai se dar muitas vezes em função do tipo de produto. Se eu for vender produtos, vamos pensar num caso bem típico, bolsas de marca, por exemplo. Se eu for vender bolsas de marcas internacionais que custam assim valores exorbitantes, como por exemplo R$ 5, eu já estou definindo e restringindo muito o meu público-alvo. Então são provavelmente mulheres com uma faixa etária específica, com uma renda específica, com alguns hábitos específicos. Então é importante que eu os conheça. Por que eles estão comprando atualmente? Ou por que, né, que ele tem a pessoa tem o hábito de comprar? Quais são os fatores que influenciam nessa compra? E aí, quando a gente fala fatores que influenciam a compra, a gente pode levar em consideração que não são fatores somente como a necessidade pelo produto ou a necessidade pela prestação do serviço. Muitas vezes a gente é necessário que a gente leve em consideração que esses serviços ou esses produtos são algumas vezes até sinônimos de status para quem está comprando. Então, isso também é importante que a empresa tenha informações. Por fim, qual é a periodicidade que o meu cliente vai me procurar? Ele procura esse produto ou esse serviço mensalmente? De tempos em tempos? Qual é a periodicidade? Isso também vai auxiliar na forma como eu precifico, então, e como eu vou promover esse produto mediante as minhas estratégias de marketing. E por fim, então, vamos falar de quem são os nossos concorrentes. Bom, primeiro é importante nós termos em mente que os nossos concorrentes, eles se dividem em dois grandes grupos, que são os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. O primeiro grupo, então, os concorrentes diretos. Basicamente, os concorrentes diretos são aquelas empresas que prestam o mesmo tipo de serviço ou o mesmo tipo, ou vendem, né, o mesmo tipo de produto que eu. Então, se nós pensarmos em um hotel, quem são os concorrentes diretos desse hotel? Os outros hotéis que existem na cidade, então que oferecem, por mais que estejamos pensando que são estruturas diferentes, os outros hotéis, mesmo que sejam maiores ou menores do que o que eu estou implementando, eles serão meus concorrentes. Aí a gente ainda tem hostels, também são considerados concorrentes, e as próprias pousadas são consideradas concorrentes. E agora falando então sobre os concorrentes indiretos. Bom, falamos que concorrentes diretos são então quem presta exatamente o mesmo tipo de serviço ou vende o mesmo produto. Os concorrentes indiretos, eles não prestam o mesmo tipo de serviço e nem vendem exatamente o mesmo produto, mas eles têm serviços e produtos semelhantes aos meus e podem sim fazer com que os meus clientes, ao invés de me procurarem, os procure. Um exemplo no caso da rede hoteleira, nós já vimos os concorrentes diretos dos hotéis são os hotéis, as pousadas e os hostels. Um concorrente indireto na rede hoteleira são as pessoas que alugam apartamentos pelo Airbnb. Porque eu, Pamela, ao invés de ficar em um hotel, eu posso optar por pagar um pouquinho menos, ou às vezes mais, dependendo da comodidade que me é ofertada, e não ficar nem em hotel, nem em pousada e nem em hostel, mas sim em um Airbnb. Vamos pensar agora num restaurante. Quem são os concorrentes diretos de um restaurante? Os próprios restaurantes e estabelecimentos que vendem produtos semelhantes. Quem são os concorrentes indiretos de um restaurante? A conveniência de um posto de gasolina é, por exemplo, um concorrente indireto. E aí vocês podem pensar, mas professora, a conveniência do posto de gasolina não vende os mesmos produtos do que um restaurante. Exato, ela não vende o mesmo produto, então ela não é um concorrente direto, mas ela vende produtos de gênero alimentício
os quais podem sim fazer com que eu compre nessa conveniência, porque eu estou atrasada, porque eu estou saindo de viagem, porque eu preciso de um atendimento mais rápido e não opte pelo restaurante, tá? Então, até coloquei aqui que a concorrência, então, continuando então, ainda falando sobre os nossos competidores. É importante que a empresa tenha informações sobre a descrição dos produtos e dos serviços dos concorrentes. Se ela tiver a descrição desses competidores, fica mais fácil para que ela estruture a sua cartela de serviços ou de produtos, porque daí ela vai conseguir se diferenciar desses concorrentes. Depois, qual é o posicionamento de mercado desses concorrentes? Algumas empresas optam por se diferenciar do mercado pelo preço, e esse é um tipo de posicionamento. É por isso que é comum nós vermos na televisão, né, nos rádios, algumas empresas afirmarem que elas batem qualquer preço da concorrência. Esse é um posicionamento de mercado, que é o posicionamento de eu sempre vou cobrar menos. Algumas empresas têm como posicionamento de mercado os valores ou a satisfação do cliente. Então, é comum algumas empresas não darem foco na sua estratégia para o preço, para a forma como o produto ou serviço é precificado, mas sim no ganho e na satisfação que esse cliente vai ter ao consumir, né, ou ao ter um serviço prestado por essa empresa. Depois, as suas forças e fraquezas, embora a gente não vá falar ainda sobre as forças e fraquezas da empresa que nós estamos abrindo, né, da nossa empresa, é importante que eu identifique quais são as forças e as fraquezas do meu concorrente. Por exemplo, é o preço, é a localização, o acesso a essa empresa e estacionamento facilitado, por exemplo, é a forma de pagamento, eles dão desconto à vista, tem, por exemplo, um crediário, conseguem parcelar sem juros. Em termos de forças e fraquezas, o que esse concorrente apresenta? Isso é importante para que a gente identifique as forças desse concorrente para pensarmos em sermos mais fortes ainda. E se pensarmos em fraquezas do concorrente, tanto direto quanto indireto, é possível com que a empresa que estamos criando consiga preencher essa lacuna no mercado. E aí, no momento em que essa empresa preenche essa lacuna, ela automaticamente ganha clientes. Por exemplo, estamos abrindo uma empresa em que a concorrência não parcela no cartão de crédito o produto que é vendido. Isso é uma fraqueza, porque muitos clientes deixam de comprar nessa empresa para comprar em uma outra ou acabam não comprando em função da não possibilidade de parcelamento. Se a nossa empresa, por exemplo, vender o mesmo produto ou prestar o mesmo serviço e parcelar sem juros, nós já estamos captando, né, pegando uma fatia de clientes que não foi atendida pela concorrência. As práticas de marketing utilizadas, então, é interessante identificar a política de preços da empresa, os canais de distribuição, a promoção, e aí não é promoção de compre 2, leve 3, tá? A promoção é no sentido de promover, como que a empresa promove os seus produtos ou os seus serviços, por meio de mídias digitais, por meio de propagandas na televisão, quais são as estratégias que são utilizadas? Uma outra questão, a participação de mercado e a fatia de mercado que o concorrente domina. Esse competidor, ele é o que detém a maior fatia de mercado, a maior market share. De que forma a gente consegue, enquanto empresa, reverter essa situação e captar mais clientes para a nossa empresa? Essas são algumas, né, mas as principais análises que a empresa tem que fazer quanto aos seus competidores. E aqui, para finalizar, eu deixei esse quadro que vocês não vão colocar na etapa do plano de negócios e nem lá nos planos que eu mostrei aparecem, mas aqui a gente tem uma lista de atributos que a gente tem que levar em consideração quando formos pensar
nos nossos competidores. Então, que são o tipo de produto ou de serviço, a participação de mercado, preço, qualidade, performance, entregas, garantias. Então, isso é interessante a gente avaliar se os competidores têm esse diferencial, quais são as lacunas ou as fraquezas, para que a empresa possa se posicionar no mercado. Turma, deixei lá no Moodle a atividade dessa semana. Nessa atividade dessa semana, eu apresentei a proposta de a criação de um hotel, que é de uma rede de resorts aí na cidade de Santa Vitória. Alguns estão em Santa Vitória, outros não, né? E aí eu gostaria que vocês escrevessem esse capítulo, Mercados e Competidores, com base na apresentação, na estruturação que eu faço no próximo slide, em que vocês vão falar dos mercados, dos competidores, do público-alvo, com base então lá na situação que eu apresento, tá bom? Bom trabalho a todos!